Espero que vocês tenham gostado do filme de Santa Maria Goretti. Esse filme é muito lindo. Esse filme é muito lindo. Nossa, eu estou transpassado, como se diz, né? Até agora, né? Esse filme desde 2004, quando ele saiu, né? Nossa, a primeira vez que eu assisti, eu quase morri de tanto chorar, né? E agora, e toda vez que eu assisto, eu choro muito, porque Santa Maria Goretti é muito linda. É uma história muito triste, né? De muito sofrimento. O coração da gente assim sangra, né? De ver tanta tristeza, tanto sofrimento, não só para ela, mas para a mãe dela também, né? Sofrimento demais para uma família só. Mas é uma história também muito linda. Um exemplo brilhante de amor a Jesus, de amor a Nossa Senhora. Tem alguns filmes, né, que não são tão bons de santos, mas esse daí é muito, muito bom, né? E Santa Maria Goretti se tornou a santa, né, da Itália, padroeira dos jovens, mais conhecida e mais amada. Lá em Netuno, que é a cidade onde ela foi martirizada, né? Ela tem um santuário dela lá. Muitos jovens vão ao santuário de Santa Maria Goretti todo ano, principalmente no dia da festa dela, que é em julho. Tem uma grande peregrinação dos jovens. E quantos jovens, além de tomarem Santa Maria Goretti por exemplo, por padroeira, também a tomaram como exemplo, como um modelo a ser seguido para agradar a Jesus e a Maria. Eu mesmo tenho um amigo de Portugal que é simplesmente apaixonado por Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti é tudo para ele, ela é o exemplo da vida dele, né? Ele é louco assim pela pureza dela, pelo exemplo dela, segue o exemplo de Santa Maria Goretti assim com todo o seu coração, com todo o seu amor. E quantos jovens na Itália, no mundo inteiro, que ao olharem para o exemplo de Santa Maria Goretti, também querem seguir esse caminho de santidade, de pureza e de amor, né? Amando as virtudes que Jesus e Nossa Senhora amam e detestando os pecados que Jesus e Maria não gostam. E Santa Maria Goretti recebeu 14 punhaladas no seu corpo. Uma delas atingiu certeiramente o coração. E ela ficou viva ainda 24 horas, mesmo tendo o coração apunhalado. E isso foi um milagre que os médicos que cuidaram dela antes dela morrer testemunharam, inclusive no processo da canonização dela. Era uma coisa inexplicável como o coração de Santa Maria Goretti, tendo sido perfurado, ainda continuava batendo, mesmo 24 horas depois de ter sido apunhalada. E os médicos não conseguiam entender aquilo, porque era para ela ter tido morte súbita, instantânea, né? E as horas passavam e ela não morria. A impressão que eles tinham é que ela estava esperando alguma coisa. E o que é que Santa Maria Goretti estava esperando? Esperando que o seu assassino se arrependesse e pedisse perdão. E foi aí que lá na cadeia, né, o assassino dela, quando ele finalmente caiu em si e pediu perdão do pecado horrendo que ele tinha querido fazer com ela, e ao mesmo tempo do crime que ele tinha cometido, aí então ela, lá à distância no hospital, recebeu o aviso divino que Alexandre Serenelli tinha se arrependido, pedido perdão, e então ela também o perdoou. E ainda disse: eu o quero comigo no paraíso. Olha que fé heróica que ela tinha.
Que amor heróico, um amor assim desses, é um amor maior que o mundo. Porque eu confesso que assistindo o filme, eu ficava entrando praticamente na história, né? Que a gente parece que entra na vida dela. Eu confesso para vocês, se eu fosse a Mama Assunta, a mãe de Santa Maria Goretti, eu não sei se eu teria coragem de perdoar um homem que tivesse feito isso com a minha filha. Eu acho que eu não teria conseguido perdoar. Não teria. E não só Santa Maria Goretti perdoou, como a mãe dela também perdoou. Sabiam disso? Mama Assunta perdoou o assassino da filha. E depois que o Alexandre Serenelli passou muitos anos na cadeia, porque não é porque se arrependeu que não teve que pagar seus crimes não na cadeia. Teve que pagar. Ficou muitos anos lá pagando, né? Olho por olho, dente por dente. Fez o crime, tem que pagar. Então, ficou preso. Depois, quando ele saiu, ele estava arrependido, regenerado, queria até inclusive entrar num convento, o mais rigoroso que ele pudesse encontrar, para rezar e fazer penitência para o resto da sua vida pelo que ele fez com a Santa Maria Goretti. Mas antes disso, ele pediu para a Mama Assunta para vê-la, porque ele queria pedir perdão pessoalmente a ela pelo que ele fez com a filha dela. E a Mama Assunta podia e tinha todo o direito de dizer: não quero ver esse monstro. Até perdoo ele à distância, não quero mal, não quero me vingar, mas não quero ver esse monstro que matou minha filha. Né? Matou dentro da minha própria casa, ainda por cima, né? Ela tinha o direito, mas ela teve uma fé heróica, uma misericórdia, uma piedade heróica, tão heróica quanto a da filha, né? E ela não só aceitou ver o Alexandre, como também deu o perdão para ele. Disse para ele: eu perdoo você por você ter matado a minha filha. Perdoo de coração. E não quero o seu mal. E quero que você fique sabendo, né, que a minha filha, antes de morrer, disse que queria que um dia você fosse também para o paraíso. E aí então Alexandre, chorando, já mais velho, confessou para ela: eu sei. Aí Mama Assunta perguntou: como você sabe? Então ele disse: ela me apareceu na prisão. E ela disse para mim que ela queria que eu estivesse com ela no paraíso, que ela me perdoava e que ela ia rezar para um dia eu também ir para o paraíso. Então, a história de Santa Maria Goretti, né, traz assim um exemplo brilhante para nós, de amor a Jesus e a Maria, fidelidade até a morte, de coragem, fé heróica, também de perdão e misericórdia, né? Mas também nos chama a atenção, porque vocês viram, né? Alexandre morava ali junto, né? As famílias moravam juntas, misturadas, porque tinham que trabalhar nos mesmos campos, então compartilhava a mesma casa. E como é que começou, né, o Alexandre a sentir aquela tentação do diabo com a Maria Goretti? Começou com ele lançando olhares para ela que não devia lançar, né? Ele também andou frequentando lugares e pessoas que não deveria, andou se expondo demais à tentação, ao invés de se retirar mais a sós, na oração a sós com Deus. Não rezava. A Maria Goretti brincava com ele inocentemente, porque ela era pura, mas ele não brincava com ela com pureza de coração, não. Ele estava preparando o caminho. Depois, no processo da canonização dela, ele mesmo também deu depoimento. Ele depois e disse que a Maria Goretti brincava com ele com pureza, mas ele não brincava com ela com pureza. Ele estava brincando com ela, preparando
o caminho, preparando a Maria Gorete para ela pensar que ele também tinha boas intenções com ela, que ele era um amigo muito puro, gostava muito dela, para na hora H ele dar o bote nela. E ele tinha certeza que ele ia conseguir. Ele depôs isso. Aí ele disse, né, que a culpa tinha sido totalmente dele mesmo, porque ele que tinha começado com a Maria Gorete, procurar ter uma intimidade com a Maria Gorete, que ela não queria, brincadeiras que ele começou a fazer, toques daqui, toques dali, gracinha daqui, gracinha dali. Ela era pura. Ela achava que ele brincava com ela com pureza, mas ele não estava brincando com ela com pureza. E daí a tentação foi crescendo, né? Foi crescendo. Ele não arrancou enquanto podia, não matou o leão enquanto ele era pequeno. Depois, quando ele se tornou grande, não teve mais força contra aquela tentação. E aí o leão prevaleceu, o pecado prevaleceu. No filme está mudado, né? Quando a mãe perguntou para ela, quando ela já estava morrendo, né? Por que o Alexandre tinha feito aquilo? Ela falou, é o ódio. Mas não foi isso que ela disse, na verdade. Ela disse, é o pecado. O pecado é como a malária. Depois que você deixa ele entrar no seu coração, não te deixa mais. Por isso que Nossa Senhora tanto fala, fujam das ocasiões de pecado, cortem os laços com o pecado no começo, enquanto vocês podem, porque depois é tarde. Não experimentem o pecado, porque depois que vocês tiverem experiências com o mal, vai ser muito mais difícil o mal sair do coração de vocês. E essa semana ainda, estava passando no jornal, né, uma reportagem sobre animais peçonhentos, cobras, aranha, escorpião, né? Por dia no Brasil morrem 4 pessoas mordidas de cobras venenosas, cascavel, coral, escorpião, aranha. É um número alto. E só aqui no Vale do Paraíba, por mês, eu me lembro que uma vez eu vi, mais ou menos por mês, acho que eram de 100 a 200 pessoas que eram mordidas por cobra, por aranha, escorpião. Era um número muito alto, estava até alarmante. E nessa reportagem dessa semana, lá os técnicos, inclusive do Butantan, que tiram, né, o veneno das cobras para fazer soro, diziam que mesmo depois que a pessoa recebe o soro antiofídico contra o veneno da cobra para neutralizar, ainda assim, às vezes, na maioria dos casos, é necessário fazer a amputação de algum dos membros do corpo da pessoa mordida pela cobra. Ou tem que cortar o pé, ou a perna, ou qualquer outro membro, porque o veneno da cobra é tão forte, principalmente o da cascavel, da coral, é tão forte, que ainda que se aplique o soro antiofídico, a pessoa fica com sequelas. E eu já ouvi também falar que quando uma pessoa é mordida por cobra, o fígado dela não fica mais normal, os rins também não ficam mais normais, a pessoa tem deficiência, às vezes renal, tem até que depois, com o passar do tempo, ficar submetida à hemodiálise, ou às vezes afeta a visão da pessoa, a pessoa não fica mais com a vista 100% boa. Para começar, quando uma cascavel te morde, a primeira coisa que você perde é a visão. E uma vez um veterinário me disse assim, olha, tem vezes que uma cobra cascavel morde um cavalo e em menos de 3 horas o cavalo está morto. Imagine se um bicho grande não aguenta, imagine o ser humano então, que é um ser muito menor, que a circulação, o sangue, né, corre muito mais depressa no corpo todo. Então, mesmo quando se aplica o soro antiofídico, as sequelas ainda ficam. A pessoa sobrevive, mas as sequelas ficam. Eu entendi isso como uma imagem perfeita do pecado. Mesmo depois que a pessoa se converte, se arrepende, reza, quer seguir o caminho da santidade, mas as sequelas do pecado ficam na alma. E a pessoa vai ter que sofrer resignadamente
pelo resto da vida como uma pena devida ao seu pecado, as consequências do pecado que ela cometeu. Por isso que a pessoa que Nossa Senhora fala isso, os santos também falam. Por isso que a pessoa que experimenta muito profundamente o pecado na sua vida, depois, ela, mesmo que queira, né, o caminho da santidade, ela vai conseguir chegar à santidade. Porque o pecado não é mais forte que a graça de Deus. Mas ela vai ter muito mais dificuldade do que quem não experimentou o veneno do pecado. Por isso que Nossa Senhora diz: fujam do pecado, meus filhos. Não brinquem com essa cobra, porque se vocês brincarem, ela vai picar vocês e depois vocês vão ter que carregar as consequências do pecado, as penas espirituais, as sequelas para o resto da vida de vocês. E vão ter enorme dificuldade e sofrimento para extirparem, né, esse mal de dentro de vocês. É como diz o livro dos Provérbios, né, o livro do Eclesiástico, né? Quem brinca com o perigo, quem ama o perigo, nele cairá. Quem fica se expondo muito à tentação, quem fica brincando muito com essa cobra, vai terminar picado por ela. E depois que for picado, ainda que Deus e Nossa Senhora deem uma graça muito grande de conversão para mudar a vida da pessoa, salvar a pessoa da condenação, mas sequelas sempre vão ficar. Então é o que Nossa Senhora sempre diz: fujam do pecado. Quando você vê uma cobra, se você não pode matá-la, não tem nada para matá-la na hora, o que você faz? Você foge. Você não vai pegá-la com a mão, vai? Não, você não é louco, porque você sabe que ela vai te picar. E vai ser seu fim. Então o pecado é assim. Se você não tem força de espírito, espírito decidido mais forte que o mal, fuja dele. Porque senão ele vai te picar. Então, a vida de Santa Maria Gorete, né, é uma lição brilhante para nós de amor a Jesus, né? Porque ela, vocês viram que coisa mais linda, o que ela falou para ele na hora que ele estava para matá-la foi direitinho como o próprio assassino Alexandre Serenelli, depois no processo de canonização da Santa Maria Gorete. Ele falou para ela tirar a roupa, ela falou que não, que era para ele parar com aquilo, que aquilo era pecado, que Deus não queria, que ele ia para o inferno com aquilo, por causa daquilo, e que isso é um pecado horrível que ela nunca ia cometer, que ela preferia morrer. Então ele falou: então eu te mato. E matou mesmo, com 14 punhaladas. E eu conheci pessoas que foram no santuário dela lá na Itália. O corpo dela está incorrupto, ficou incorrupto, dizem. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Mas uma pessoa que foi me falou que sim. Outros já me disseram que não, que é uma imagem igualzinho a como ela era, que foi feita, né? E que dentro tem os ossos. Sendo incorrupta ou não, né? O corpo de Santa Maria Gorete repousa no seu santuário de Netuno. Mama Assunta ainda estava viva em 1950, quando Santa Maria Gorete foi elevada à honra dos altares. Ela foi martirizada em 1902, portanto, fazem 100 e pouquinhos anos, né, que ela morreu. Portanto, é uma santa recente e, portanto, um exemplo recente para o nosso tempo de santidade. E Mama Assunta, que teve a grande dor de ver em pouco tempo o marido e a filha morrerem, né, teve a grande consolação de, em 1950, ver todos os sinos da Itália tocando festivos em comemoração à canonização da sua filha. E dizem que o Alexandre Serenelli entrou para uma ordem religiosa muito, muito rigorosa, né? De penitência muito austera, de oração muito severa, e dizem que ele fez tanta penitência, tanto jejum, tanto sacrifício, tanta oração até o fim da sua vida,
que dizem até que morreu em odor de santidade. Para vocês verem, né? Como é poderosa a oração de um santo para a conversão do pecador. Maria Gorete perdoou seu assassino, rezou pela conversão do seu assassino, disse que no céu ia rezar para que um dia ele fosse ao paraíso também, e ele passou o resto da sua vida dentro de um convento de clausura fechado, dormindo no chão, fazendo penitências, fazendo austeras penitências para expiar, para purgar o mal que ele tinha feito a Santa Maria Gorete, a Mama Assunta e a si mesmo, porque ele entendeu muito bem, não é porque eu me arrependi que as consequências do crime, do mal que eu fiz, pararam. Maria Gorete morreu, eu, tudo bem, me converti graças a ela, mas ainda existe uma mãe que sofre até hoje por ter visto a filha assassinada por minha culpa. Tem um monte de irmãos que perderam a irmã de modo brutal e sofrem até hoje na sua alma por minha culpa. Então eu tenho que viver para pagar isso e expiar tudo isso enquanto eu viver. É a reparação. E a vida de Santa Maria Gorete, né, nos ensina que a verdadeira santidade, ela não pode ser menos, né, que heróica. Ou tudo ou nada. Ou santos ou nada. Ou você ama Jesus e Maria ao ponto de preferir morrer do que ofendê-los, ou então você não é santo. Santa Maria Gorete teve essa fé heróica, teve esse amor heróico por nosso Senhor, por Nossa Senhora, e é por isso que ela, né, hoje é uma estrela luminosa e brilhante que resplandece no alto do céu para guiar todos aqueles que querem verdadeiramente ser santos e chegar até Deus no céu. Ela é encantadora. Em 1993, quando eu comecei o meu grupo de oração de jovens que Nossa Senhora havia pedido, né, para rezarem pelas suas intenções e seguirem o caminho da santidade, quando eu contava a vida de Santa Maria Gorete, eu via todos os olhinhos brilhando, todos encantados. E no final, todos eles me perguntavam: Marcos, como eu faço para seguir Santa Maria Gorete? Como é que eu faço para ser santo também? Eu quero ser santo. E tinha até jovens que vinham dizer para mim: olha, o meu namorado está falando para mim a mesma coisa que o Alexandre falava para ela. Que se eu amo mesmo ele, eu tenho que ceder para ele. E aí eu disse a ela: pois bem, você viu o exemplo de Santa Maria Gorete. Agora você decide. E aí aquela jovem tinha força e coragem para dizer: não, se você me ama, me dê a prova então que me respeita até o casamento. Que você não quer só o meu corpo, mas que você ama a mim e a minha dignidade cristã. Dê você a prova para mim que você me merece. Então, quantas jovens, né, por causa disso, no meu grupo de oração, casaram puras, merecendo mesmo aquele véu branco, aquela grinalda, quando entraram na igreja. Eu lembro de dois casais de jovens do meu grupo de oração que viveram essa castidade ao longo do noivado, do namoro, e quando entraram na igreja, as moças vestidas de branco, eu olhei para elas, elas sorriram assim para mim, e eu vi, essas aí eu tenho certeza que merecem esse véu branco que estão usando, porque seguiram o exemplo de Santa Maria Gorete, né? A flor não está suja de lama. E foram casamentos que, graças a Deus, eu vi que Deus e Nossa Senhora abençoaram, porque mesmo depois, quando teve tribulações, o amor foi mais forte, a união foi mais forte, porque o vínculo não era sexo, o vínculo era Deus, era a santidade. Então, Santa Maria Gorete é um exemplo, né, para toda a juventude. Alguns dizem que Santa Maria Gorete queria ser freira,
Outros dizem que ela era tão nova que não tinha nem pensado ainda o que ela queria ser. Mas com 12 anos, uma coisa, todo mundo, quando teve o processo da canonização dela, todo mundo tinha certeza. Maria Gorete queria ser santa. Ela amava Jesus com todo o seu coração, com todo o seu amor, e ela foi capaz de provar esse amor por nosso Senhor, por Nossa Senhora, com o derramamento do seu sangue. Provando para todo mundo que se você verdadeiramente quiser, você pisa no pecado. Você esmaga o pecado na sua vida como se você esmagasse a cabeça de uma serpente. O que é que falta? Decisão, força de vontade, decidir-se pela santidade. Quando o seu amor por Jesus e Maria é mais forte que o amor por você mesmo, pela carne e pelo mundo, você diz não. Como Maria Gorete diz, ainda que isso te custe o seu próprio sangue. E isso que Santa Maria Gorete nos ensina com a sua vida deve ser uma lição que nós devemos pensar e meditar todos os dias da nossa vida. E para os pais, fica esta mensagem de Santa Maria Gorete, da vida dela. Eu considero a Mama Assunta tão santa quanto a filha. Não só porque perdoou o assassino da filha, que é uma coisa que eu confesso para vocês, que se eu fosse a mãe de Santa Maria Gorete, eu não sei se eu ia ter força para perdoar. Entenderam? Não sei. Eu ficava aqui olhando, minha Nossa Senhora, como é que essa criatura teve coragem de fazer essa monstruosidade com essa menina, né? Eu ficava pensando, nossa, mas é um monstro, mas é um demônio, é um monstro esse homem, né? Eu acho que eu matava ele com as minhas próprias mãos. Nem sei, eu até estava pedindo perdão aqui a Deus, meu Deus, me perdoe, nossa, olha o que eu estou pensando, mas se eu fosse a mãe dessa menina, eu não sei o que eu faria, né? E a mãe dela teve a força de perdoar. Mas não é só por isso que eu considero a Mama Assunta tão santa quanto a filha, mas porque ela soube conduzir Maria Gorete pelo caminho da santidade, pelo caminho do amor a Jesus, da pureza, do bem, né? Apesar de viverem numa pobreza tão grande, numa vida difícil tão grande, passando por tantos problemas como eles passaram. E isso mostra que pobreza ou miséria não é desculpa para poder admitir que as pessoas têm vícios, não. Porque tem gente que pensa assim, a pessoa mora numa vila, num beco, e em vila, em beco, dá tudo quanto é vício, favela, tem tudo quanto é coisa que não presta, pecados, vício, prostituição precoce, não sei o quê. Mas a família da Santa Maria Gorete também era pobre, paupérrima, viviam misturados com outras pessoas e nem por isso se corromperam. E isso mostra o quê? Que não é o meio ambiente que me corrompe. Quem me corrompe sou eu mesmo, quando eu deixo o pecado entrar dentro de mim, como a Santa Maria Gorete disse, é o pecado. O pecado é igual à malária. Quando você deixa ele entrar em você, não te deixa mais. Então, fechemos as portas dos nossos sentidos espirituais, do nosso coração, à malária do demônio, que é o pecado, para que essa malária nunca entre dentro de nós, porque depois que entra, é preciso muita oração, muita penitência, muita ascese, muita força também de espírito, de vontade, de coração, para pôr essa malária para fora. Só com o quinino de muita penitência, de muita oração, para alcançar um auxílio divino, uma graça sobrenatural imensa, para fazer com que a sua natureza, o cavalo selvagem, seja finalmente domado pela graça de Deus. Então, que a vida de Santa Maria Gorete nos ajude a caminhar melhor na nossa vida, né?
quando a gente vê Santa Maria Goretti de um lado e Alexandre Serenelli de outro, com quem você quer ser parecido? Com ela ou com ele? Se é com ela, então siga os passos dela. Tenha muita devoção à Nossa Senhora, porque Maria Goretti não dormia nem um dia sem rezar o rosário inteiro e de joelhos. E isso desde os 3 aninhos de idade. Dizem que ela nem sabia direito falar, e a mãe dela disse que a primeira coisa que Santa Maria Goretti aprendeu foi a rezar o rosário. E rezava com as mãozinhas postas, diante da imagem da Virgem, parecendo mais um anjo do que uma criança. Rezava com uma ternura que parecia que Santa Maria Goretti, cada Ave Maria que ela rezava, parecia que ela estava, na verdade, cantando para Nossa Senhora. Tão enlevada ela rezava. Depois, a segunda coisa que Santa Maria Goretti aprendeu, que eu li num livro dela, que a mãe dela, inclusive depois, no processo da canonização dela, que ela aprendeu, e que ela gostava muito, era a Via Sacra. A mãe de Santa Maria Goretti tinha um livrinho de orações, de piedade, que tinha uma Via Sacra e tinha as figurinhas, né, das estações de Jesus no caminho do Calvário. Maria Goretti não sabia ler nem escrever, mas ela olhava as figuras e perguntava para a mãe o que significava. Jesus carregando aquela cruz, Jesus caindo, Jesus sofrendo, Jesus pregado na cruz, e a mãe explicava. E disse que ela ficava tão comovida que ela chegava a chorar. Engraçado que eu, quando tinha 4 anos de idade, também ganhei uma Bíblia assim, que tinha a Via Sacra, toda ilustrada, que a minha mãe me comprou. Isso eu devo à minha mãe. E eu não sabia ler nem escrever, então eu achava lindas aquelas figuras, mas não entendia nada do que era aquilo, né? E tinha também as figuras da vida de Jesus, desde o nascimento até a ascensão. E eu achava aquilo tão bonito, mas não entendia. O que será que é isso aqui? Então eu perguntava para ela o que é isso, o que é isso, o que é isso, né? E ela então, né, o que ela podia, ela lia para mim e explicava para mim, e dela perguntava, entendeu? Eu falava assim, não, lê de novo. E ela lia o mesmo trecho de novo para mim. E eu achava aquilo lindo, e tenho essa Bíblia guardada comigo até hoje. Até hoje. É uma cara recordação da minha infância. E tinha também até os mistérios do rosário, ilustrados também, muito bonitinhos, que eu não entendia também, né? Aí depois das aparições, depois que Nossa Senhora começou a me aparecer e mandou rezar o rosário, aí um dia folheando aquilo lá, aí que eu entendi, isso aqui é que é o rosário que Nossa Senhora pede para eu rezar. Aí então eu falei, eu vou tentar então por aqui. Então eu via a figura, lia a legenda do lado, rezava as Ave Marias. É que eu entendi, nossa, estava na minha cara desde quando eu era criança e eu não atinava aquilo ali, né? E isso mostra o quanto os pais são importantes na santidade dos filhos. Ainda que o filho não entenda, que a criança não entenda um livro de piedade, da vida de santos, que você dê para a criança, não importa, dê. Aquelas figuras ali, você pode ter certeza, vão colocar uma boa semente no coração do seu filho. E se você tiver sabedoria para poder diminuir um pouco o tempo que você dedica às coisas materiais, à correria do mundo, para você dedicar tempo para a coisa mais importante da sua vida, que é a sua casa, a sua família, e você dedicar tempo, pelo menos uns 20 minutinhos, né? Para ler para o seu filho uma folhinha da vida de um santo, da Bíblia, explicar uma figura religiosa, o que significa aquele santo que ela está vendo, ou Nossa Senhora para o seu filho. Olha, escreve o que eu estou te dizendo. Você vai estar apostando numa loteria, que quando seu filho tiver 18 anos, você vai receber uma bolada. Porque aquela semente que você plantar no coração do seu filho com 3, 4, 5, 6 anos de idade, aquela semente vai crescer. E quando ele fizer 18 anos, você vai ganhar na Mega Sena. Você vai ganhar a bolada de ver, o prêmio de ver o seu filho, a sua filha, caminhando no caminho do bem, da santidade,
do amor de Deus. Ainda que ele não queira talvez ser religioso, queira se casar, mas ainda assim, você vai receber um prêmio muito grande, porque você vai ver o seu filho ou a sua filha querendo construir uma nova família para perpetuar o seu nome, a sua família, a sua raça, né? Mas você vai ver querendo fazer uma família cristã, como era a família de Santa Maria Goretti, que talvez no futuro, nos seus netos ou bisnetos, vai dar muitos santos para Deus e para Nossa Senhora. Escreve o que eu estou te dizendo. Agora que seu filho é pequeno, plante nele a semente, como Mama Assunta e o pai da Santa Maria Goretti também, que era um homem muito bom mesmo, muito devoto, muito piedoso. Dizem os livros, né, que o pai da Santa Maria Goretti, por mais cansado que estivesse de ter trabalhado naquele lodo, naquele pântano, naquele barro, naquele brejo e tudo, ele todo dia, às 6 da tarde, quando o sino da igreja de Netuno tocava o Ângelus, ele punha todos os filhos de joelhos e ele também puxava o rosário com Mama Assunta, Maria Goretti e os irmãozinhos. Nunca os filhos viram o pai dormir sem rezar o rosário, falar palavras obscenas dentro de casa, palavras indecentes, xingar a mãe, Mama Assunta, de nomes feios, entendeu? Nunca viram nem sequer o pai da Santa Maria Goretti com uma garrafa de vinho na mão, de pinga na mão. Nunca viram o pai da Santa Maria Goretti em boteco, bebendo, jogando. Nunca viram aquele homem também com um comportamento que não fosse condizente com a sua fé. Tanto que Mama Assunta, depois no processo da canonização da Santa Maria Goretti, dizia, né, que muito do que Santa Maria Goretti se tornou em tão tenra idade se devia ao exemplo do marido dela, do pai. Então, os pais, prestem atenção nisso. Vocês são um modelo de seus filhos. Muito do que vocês forem será aquilo que os filhos de vocês serão amanhã. Muito do que vocês fizerem hoje vai determinar a felicidade ou a desgraça dos seus filhos amanhã. Então, preste atenção, porque vocês viram que o pai do Alexandre também teve grande parcela de responsabilidade por o filho ser daquele jeito. Era beberrão, era briguento, era revolucionário. Uma coisa também que esse filme mostra muito bem, né? O padre socialista, comunista, né? O revolucionário que insuflava, né, a classe dos empregados contra o patrão. E depois, no fim, ele acabou se convertendo graças ao exemplo da Santa Maria Goretti. E entendeu que o que verdadeiramente move todo comunista, todo socialista, todo que faz greve, que processa seus patrões, que quer tomar dos seus patrões o dinheiro que não merece, não é sede de justiça, não é sede de defender seus direitos, coisíssima nenhuma. É a malária do diabo, é o ódio, é o pecado. Todos os revolucionários, todos os que semeiam a luta entre as classes da sociedade, têm essa malária do diabo, que é o pecado. E ela só se alastra cada vez mais e onde passa, só destrói tudo que é bom. Por isso, nós devemos verdadeiramente renunciar a isso com todas as nossas forças e ter um coração como era o da Santa Maria Goretti. Bondoso, amoroso e que dá graças a Deus pelo pouco que tem, sem querer fazer revolução, guerra e guerrilha para poder tomar de outrem o que não merece. Porque isso é pecar contra o 10º mandamento, que nos diz não cobiçar as coisas alheias, as coisas do nosso próximo, seja ele seu patrão, seu empregado, seu sócio ou o que for, não importa, né? E por fim, eu termino essa minha explanação, que já foi longe demais até, dizendo, né, que vocês que querem ser verdadeiramente santos,
se apeguem a Santa Maria Gorete e mirem o seu olhar nela, que ela é uma santa, que quando é acolhida no coração, ela produz ali muitos frutos de santidade na vida de quem a conhece, que a ama, que a recebe e que a segue. Desejo, portanto, que esse ano de 2013 que comece para vocês com tudo, com um desejo muito grande de santidade e, sobretudo, de imitarem Santa Maria Gorete. E eu não sei se vocês sabem, mas nós aqui no Brasil também temos a nossa Maria Gorete, que é a Beata Albertina, que viveu em Santa Catarina por volta dos anos 1920 e 30. Era uma menina muito piedosa, muito devota de Nossa Senhora, rezava muito, gostava muito assim da oração, do silêncio, de ficar muitas horas retirada com os livrinhos de oração dela rezando, cuidava muito dos irmãozinhos, tinha muitos irmãos, família numerosa, que nem a de Santa Maria Gorete, né? Ajudava muitos pais, a mãe na roça. E também, como a família da Santa Maria Gorete, a família dela trabalhava, né, de meeiro com outras famílias, outras pessoas. E num determinado dia, um homem lá que trabalhava junto com eles pediu para ela acompanhar ele até um bosque para pegar não sei o que tinha deixado lá. E ela inocentemente foi, né? E quando chegou lá, ele atacou ela e falou: eu quero fazer isso, isso e isso com você. E começou primeiro querendo abraçar, beijar, pegar na perna dela, no braço, passar a mão no rosto. Primeiro foi carinhoso, dizendo que ela era muito bonita, que gostava muito dela, que ela era uma amiga muito, muito querida dele, que ele só queria o bem dela, né? Que perguntou para ela se ela gostava dele. Ela falou que gostava, mas como um conhecido, como um amigo, como um irmão em Cristo, não daquele jeito que ele pensava. Perguntou se ela confiava nele, ela disse que sim, mas ela confiava no sentido assim, né? Confiava que ele era uma pessoa boa, que jamais ia fazer o mal para ela. E então ele começou passando a mão nela aqui, ali, brincando aqui, brincando dali. De repente, ele começou a querer tocar em alguma parte íntima dela, e ela afastou, tirou a mão, falou: não, o que é isso? Para, o que você está fazendo? Aí então ele finalmente revelou para ela o que ele queria. Queria que ela fizesse isso, isso e isso com ele. E ela disse: não, de jeito nenhum, isso é pecado, pecado mortal. Eu jamais vou fazer isso com você, prefiro morrer. Aí então ele começou a tentar agarrar ela tentou se desvencilhar, ele tapou a boca dela e por fim arremessou ela no chão para poder, né, violá-la. Ela esperneou, rejeitou com todas as forças. Por fim, então, quando ele viu que não ia conseguir mesmo e que ela ia depois contar para os outros o que ele tentou fazer, ele pegou então uma faca e cortou a artéria do pescoço dela e deixou ela morta. E daí os pais dela procurando ela, ninguém achava, procurando ela, ninguém achava, todo mundo procurando, ninguém achava. Por fim acharam ela caída, morta no bosque. Fizeram um velório. O assassino estava lá, velando ela como se não tivesse feito nada. E inclusive disse que quem tinha matado ela tinha sido um outro homem. Jogou a culpa no inocente e tirou das costas dele. Só que Deus é Deus e revela as coisas. Toda vez que ele chegava perto do caixão do corpo dela, a ferida sangrava. Ele se afastava, o sangue parava. Ele chegava perto, a ferida começava a sangrar. Aí as pessoas começaram a desconfiar daquilo. Por que cada vez que ele chega perto do caixão, sai sangue da ferida? E quando ele se afasta, a ferida para de sangrar. Começaram a investigar daqui e dali, onde é que ele andou naquela hora, com quem ele estava, o que ele estava fazendo. Ninguém sabia onde é que ele estava naquela hora. Saiu e não contou onde ia nem com quem ia. Então todo mundo começou a desconfiar. Ah, nesse mato tem coelho. Foram puxando, por fim descobriram que tinha sido ele. Aí foi preso, né? Foi preso. O outro que tinha sido preso inocentemente foi libertado. E aí na cadeia
ele contou para os outros presos, né, que a Albertina, antes dele matar ela, tinha dito que ela preferia morrer do que fazer aquele pecado com ele. E que, portanto, ela tinha aceitado voluntariamente a morte antes que ofender a Deus. E depois disso, né, então correu a voz por todo o estado de Santa Catarina que a Albertina tinha sido uma mártir, né, da castidade. E que, portanto, ela devia com certeza estar no céu. E as pessoas então começaram a rezar, pedindo graças pela intercessão dela, foram alcançando muitos milagres, até que agora, finalmente, ela é beata, né? E o corpo dela está lá numa igreja de Santa Catarina, que hoje é uma paróquia santuário dela, né? E está se tornando, inclusive, muito conhecida no Brasil e até fora dele também, como a Santa Maria Goretti do Brasil, que, por sinal, viveu não muito pouco tempo da mártir Santa Maria Goretti da Itália e morreu do mesmo jeito, né, que a outra morreu, por amor de Jesus, por amor de Nossa Senhora, né? Então, que o exemplo dessas duas almas, dessas duas santas, né, nos dê mais força para nós rezarmos mais, para nós buscarmos mais a santidade, fugirmos do pecado, do mal, porque como Santa Maria Goretti disse, o pecado é como a malária, depois que ele entra, não sai mais. Que nós então fujamos do pecado, e se ele já entrou, se essa malária do diabo já entrou em nós, vamos tomar o quinino, que vai neutralizá-la, que é o quê? Uma vida de oração profunda, fuga das ocasiões que nos podem levar ao pecado, também vida ascética, né? As pequenas penitências de cada dia, mortificações que Nossa Senhora nos pede para sermos as rosas vermelhas do peito dela, e também cultivar em nós um amor verdadeiro, sincero por Jesus e Maria, ao ponto de, se for preciso, a gente preferir morrer do que crucificar de novo Jesus e Nossa Senhora com o pecado. É assim que a gente põe essa malária maldita para fora de nós, tomando esse quinino que Nossa Senhora veio do céu em pessoa nos dar aqui nas suas aparições. Que o exemplo de Santa Maria Goretti, principalmente, guie os jovens. Deus foi tão bom que justamente no século em que o demônio ganhou mais poder, que ele espalhou como nunca antes a treva do pecado e da apostasia no mundo, como Nossa Senhora disse, nesse século em que a lama do pecado recobre tudo, Deus foi tão bom que antes do século XX começar, já em 1902, Deus deu o grande exemplo, a grande estrela brilhante para o mundo e a juventude olharem e não se perderem, que é Santa Maria Goretti. Veem como Deus é bom? Antes do demônio vir e dar o ataque dele, Deus já vem e dá o antídoto antes. Ele vai atacar. Toma aqui o antídoto que você tem que tomar para que você não pereça. Antes de vir a peste, Deus deu a vacina. Como Ele é bom. Vamos agradecer a Ele por sua misericórdia tão grande e por nos ter dado os santos, né, que são estrelas tão luminosas que nos conduzem pelo caminho seguro e direitinho que vai nos levar para o céu. Que Santa Maria Goretti ajude todos vocês e dê a vocês esse ano, né, muitas graças e ajude muito vocês a crescerem cada dia mais no caminho da pureza, no caminho do amor, no caminho da santidade. Eu confesso que quando eu conheci Santa Maria Goretti a primeira vez em 1993, eu fiquei tão encantado com ela, quando eu vi a foto do que eu pensava que era o corpo incorrupto dela, né? Com as flores assim, tudo no peito, linda, linda. E nossa, quando eu fiquei tão encantado com ela que eu disse assim para ela: ó, minha Santa Maria Goretti, né? Eu quero ser como tu. Eu quero seguir no mesmo caminho pelo qual tu foste. Ajude-me, guie-me. E como ao longo
da minha adolescência inteira, da minha juventude inteira, ela me ajudou, me guardando, né? Me protegendo a minha castidade. Porque tentações e chances de pecar, eu tive muitas, não faltaram. Mas na hora eu sempre lembrava de Santa Maria Gorete. Lembrava de Santa Luzia também, que disse, né, diante do Pascásio: você, Lutia, vai ser posta num prostíbulo. E aí veremos se o Espírito Santo ainda continuará dentro de ti quando o teu corpo for maculado. O que ela respondeu? O corpo só peca se a alma consente. Como a alma dela não consentiu, nem mesmo amarrada a um carro de bois, o corpo dela saiu do lugar. Com esse milagre, Deus provou que quando o coração não quer, o corpo não peca. Então, eu lembrava sempre das duas, e me vinha uma força interior tão grande para ser fiel a Jesus e a Maria, que olha, depois de um certo tempo, tentações, movimentos da natureza humana, em mim, não me fazia mais nada. Era como se fosse assim, uma coisa morta, uma fogueira apagada, uma brasa, um carvão apagado e completamente esfriado. E aquilo, né, me causava um bem-estar tão grande, porque me dava força para poder servir melhor a Jesus e a Maria, a rezar melhor, a trabalhar melhor por Nossa Senhora, pela divulgação das suas mensagens. Olha, eu era assim como um raio, como um relâmpago no cumprimento da vontade de Deus, porque eu não tinha aquela coisa, aquela fraqueza que para me fazer mancar no caminho do Senhor. Então, se deu efeito na minha vida, vai dar na de vocês também. Nos momentos de tentação, lembrem de Santa Maria Gorete, lembrem de Santa Lutia de Siracusa. Vocês vão sentir uma força interior tão grande que o demônio vai ficar tão aterrorizado diante de vocês que, como se diz no ditado português, vai enfiar o rabinho entre as pernas e vai voltar correndo para o inferno com a tentação dele, e vocês vão ficar livres. Santa Maria Gorete, Santa Lutia de Siracusa vão ser os escudos da alma e do corpo de vocês. Que ela nos ajude esse ano a sermos muito, muito santos para a maior glória de Deus. Amém. Vamos cantar com todo o nosso coração do nosso folheto de canto, do folheto de canto de Santa, ou melhor, antes disso, enquanto eu procuro aqui o disco de Santa Luzia, vamos cantar que nós, como Santa Maria Gorete, queremos amar Nossa Senhora com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com todo o nosso ser, como ninguém jamais até hoje a amou. Que nós queremos amá-la como Santa Maria Gorete. Vamos cantar Maria, Vogliamo Amarti, número 107 da nossa pasta azul de cantos do ano todo. Vamos cantar, unindo a nossa voz a Santa Luzia, a Santa Bárbara, a Santa Maria Gorete, que nós queremos amar nossa mãe e ser fiéis a ela até o fim. Bem forte.
somos todos teus. Somos todos teus e queremos amar-te. Como jamais ninguém te amou. Somos todos teus e queremos amar-te. Como jamais. Contigo na tua estrada, nosso caminho é seguro. Contigo todos os passos conduzem à meta. E mesmo dentro da noite, tu estás perto de nós. Transformas todo temor em certeza. Teus e queremos. Como Maria Gorete te amou. Amo, Gorete, te amo. Somos todos teus. Somos todos teus. Maria, amo, Gorete, sempre te amo. De rosas, nós queremos ser uma coroa de filhos todos teus. A tua presença no mundo retorne através de nós, como um canto de amor sem fim. Como jamais, como jamais, somos todos teus. Agora sim, o número 1 do nosso folheto de canto de Santa Luzia, cantemos Salve Santa Luzia. Louvemos essa outra jovem corajosa que também provou seu amor por Jesus, derramando seu próprio sangue antes que trair o amor de Cristo, juntamente também com Santa Maria Gorete. Cantemos. Quem é esta jovem linda pretendida, que deixou riquezas, amores na vida, não quis se casar, foi por Deus escolhida. Salve, salve, Santa Luzia. Salve,
deixou sua terra com fé a rezar, e foi peregrina de Santa Gueda. Salve, salve, Santa Luzia. Salve, salve, Santa Luzia. E foi perseguida por causa da fé, e deu sua vida por causa do irmão. Luzia, modelo de ser cristão. Salve, 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 Santa Luzia. salve, salve, Santa Luzia. ó Santa tão bela, Santa tão bela, ó luz que me guia, protege os meus olhos, protege os meus olhos de noite e de dia, protege os meus olhos de noite e de dia. Salve, 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 Santa Luzia. salve, 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 Santa Luzia. afasta de mim, Afasta de mim as trevas do mal. eu quero tua luz, Quero tua luz, tua fé divinal. eu quero tua luz, tua fé divinal. Salve, 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 Santa Luzia. Salve, salve, Santa Luzia. Santa Da Padroeira, padroeira vem nos proteger. Da paróquia Esforça tens grande poder. Da paróquia Esforça tens grande poder. salve, 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 Santa Luzia. Salve, salve, Santa Luzia. Número 3 agora, ó Virgem Santa Luzia, cantemos. Ó Virgem Santa Luzia, a vossa fé vos assiste. Alcançai do bom Jesus, Alcançai do bom Jesus, nos queira guardar a vista. nos queira guardar a vista. Alcançai do bom Jesus, Alcançai do bom Jesus, nos queira guardar a nos vista. queira guardar a vista. Ó Virgem Santa Ó Luzia, Virgem Santa Luzia, um grande gozo tiveste, um grande gozo tiveste, vendo vossa mãe curada, vendo vossa mãe com a curada, prece que ao céu com a fizeste, prece que ao céu fizeste, vendo vossa mãe vendo curada, vossa mãe com curada, a prece que ao com céu a fizeste. prece que ao céu fizeste. Ó Virgem Santa Luzia, por vosso amor padeceste, sofrendo, Sofrendo grandes martírios, pensando sempre na cruz, pensando sempre na cruz, sofrendo grandes martírios, sofrendo grandes martírios, pensando, pensando sempre na cruz. ó Virgem Santa Ó Luzia, Virgem Santa Luzia, modelo de temperança, modelo de temperança, por amor dele nutris, por amor dele nutris, em Deus grande em esperança, Deus grande esperança, por amor dele por nutris, amor dele nutris, em Deus grande em esperança. Deus grande esperança. Ó Virgem Santa Ó Luzia, Virgem Santa Luzia, a fogueira foi a condenada, fogueira foi condenada, por amor de Cristo por foste, amor de Cristo foste, no fogo martirizada, no fogo martirizada,
martirizada. Oh, martirizada. Aplaudindo Santa Luzia, Santa Maria Gorete, todos os santos, nossos modelos, exemplos. Gente, como é importante a divulgação da vida dos santos. Por isso que os filmes Sede Santos que eu fiz fazem tanto sucesso, porque é o remédio para o nosso século, é o melhor remédio contra a principal arma do demônio, que foi tirar os santos da igreja, obscurecer a devoção a eles e impedir que se fale deles, né? Vocês vejam que o demônio odeia tantos santos, que na época em que Santa Maria Gorete estava para ser canonizada, tinha até padre que era contra a canonização dela. Não queriam que ela fosse reconhecida santa. E eu pensei, meu Deus, que absurdo, mas como que pode uma coisa dessa? Que problema que esses padres têm? Não é possível isso. Eu não consegui acreditar, até que um dia eu acabei conhecendo um padre que era contra Santa Maria Gorete, em pessoa. Eu estava com outro padre do lado, que me acompanhava, e o padre de repente falou assim, a igreja está de perna para o ar. Onde já se viu botar Maria Gorete no altar só porque ela foi morta, porque não quis fazer sexo com o moço que morava lá, junto com a família dela? Que absurdo! Isso é um absurdo! Nós vivemos em tempos modernos. Onde já se viu? O que é isso? Ela era uma louca, isso sim. Aí eu virei para ele e falei assim, por que o senhor ataca tanto a Santa Maria Gorete? A gente só ataca aquilo que a gente teme, ou quando a gente tem a consciência pesada, aí a gente ataca aquilo que contraria os nossos pecados. Será que o senhor não é contra a santidade da Santa Maria Gorete porque o senhor tem algum pecado feio de impureza escondido e não conta para ninguém? E não quer, né, que apareça, que a luz de Santa Maria Gorete, né, faça seu mal aparecer às claras? Então, o demônio, gente, é assim. Ele luta contra os santos, porque os santos fazem com que todas as pessoas, à luz da santidade da vida deles, vejam o seu mal, vejam que tem a malária, vejam que tem a doença do pecado. E o primeiro passo para você se curar do pecado é você reconhecer que o tem. E então você procura o remédio em Deus e Nossa Senhora. Ao passo que quando você fica cego, você não enxerga o seu mal, então você vai adoecendo cada vez mais, e não procura o remédio para a sua alma. Então, dar os santos a conhecer ao mundo, hoje em dia, gente, é a maior das obras que nós podemos fazer em honra de Deus e de Nossa Senhora. Eu tenho um amigo que mora em Portugal, um outro que mora na Venezuela, um outro que mora na Itália também, com quem eu sempre falo, e todos eles sempre me disseram isso ao longo desses 2 anos que eu os conheço, né? Que os filmes todos que eu fiz foram uma obra, um serviço prestado a Deus de valor incomparável, mas principalmente os filmes da vida dos santos e principalmente dessas mártires tão antigas como Santa Águeda, Santa Luzia, foram uma obra de valor incalculável que eu fiz para Deus, porque através disso o pecador vê o estado lastimável em que está a sua alma, a sua vida, quer o remédio, quer sarar, quer procurar a cura da sua alma em Deus, e muito mais do que isso também, né? O pecador sente o desejo de se assemelhar aos santos. Então, divulgar a vida dos santos, principalmente nos filmes que a gente tem, é a maior obra que vocês podem fazer para Deus, viu? E a própria Nossa Senhora também nas aparições já me disse isso, São Geraldo me disse, Santa Luzia me disse, né? Mas vocês tomem cuidado, porque tem filme de santo por aí também que está desvirtuado.
que nem recentemente eu recebi, né, um filme de Santa Bárbara, que até saiu na Itália e daqui a pouco tempo vai sair aqui no Brasil também, que é horroroso. Mostra Santa Bárbara tendo assim um romance com um soldado romano. Vocês já pensaram? Santa Bárbara? Nem pensar, né, gente? E ela também assim, a princípio, não entendendo a fé cristã e até falando para uma amiga dela lá que foi martirizada, né? Por que você não joga esse incenso para os deuses romanos aí? É só um punhado de incenso, não tem nada a ver, né? Se esse Deus aí, seu, cristão, ama tanto você assim, como pode querer a sua morte? Então, você jamais, Santa Bárbara, falaria uma coisa dessas, né? Então, divulgar um filme horroroso desse, nem pensar. Assistir o filme do começo ao fim, não se aproveita uma cena, nenhum pedacinho, horrível. O que foi isso? Alguém que pegou a lama do seu próprio pecado e quis passar em Santa Bárbara. Isso, nem pensar, porque pior do que não ter filme de santo é ter filme de santo errado, ruim. Antes, então, não fazer, né? Então, vocês têm que tomar cuidado com um filme de santo que anda por aí, que às vezes metem lá umas cenas, né, meio calientes para o meio, que depois vai ficar que nem um CD tocando na cabecinha de vocês, né? E aí junto com o joio, junto com o trigo, né, o joio ali misturado. Então, cuidado, não é todo filme de santo que é para assistir e divulgar, não, viu? Aqueles que vocês virem eu divulgando, pode ter certeza, esse está 100% ok. Esse o Marcos não divulga, abre o olho, tem alguma coisa errada aí que ele viu e não gostou. Então, hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado, porque a maçonaria, o demônio, vai enfiar, né, coisa que não presta, junto com a vida dos santos, para confundir a cabeça dos católicos e às vezes até destruir a devoção, o amor aos santos. Então, cuidado. Tem um filme de Santa Rita que é muito divulgado, né? Também hoje em dia, que não presta, por isso que eu não divulgo ele, não usei cena dele também, né? Tem filme também de santo, que às vezes a vida do santo está certa, mas mistura lá personagens fictícios que não existiram, para rechear a história, meter um romance no meio, para dar assim fazer assim uma célula dramática, né, maior, que não existiu. Então eu também não divulgo, porque eu gosto de divulgar só o que é verdadeiro, né? Então, cuidado. Agora, os filmes dos santos que vocês virem eu divulgando, passando aqui, ou então divulgando nos sites, vocês podem repassar tranquilamente, porque é sinal de que eu já assisti do começo ao fim e vi que está, né, direitinho. Então, minha gente, divulgar a vida dos santos é a melhor coisa que nós podemos fazer no nosso tempo. É o melhor remédio para as crianças, para a juventude, para as famílias, para os religiosos, para todo mundo. Porque vendo a vida dos santos, todo mundo sente vontade de ser melhor do que é. E isso é o triunfo da graça de Deus, do Espírito Santo em nós. Então, esse ano, mãos à obra, vamos divulgar como nunca esses nossos amigos do céu e nós vamos ver o pântano do pecado se transformar em jardim de graça, tá bom?